Então lá, boa noite a todos. Hoje eu vou trazer para vocês as características de um artigo científico, o que é um artigo científico, quais são os seus elementos, qual é a sua estrutura. Por quê? Porque nós, na nossa disciplina de projetos, na qual nós utilizamos o arco de Marguerês como metodologia, ela traz como proposta que no final da disciplina vocês acabem elaborando um trabalho científico na forma de artigo ou na forma de resumo. Então, pode ser que algumas coisas que eu traga aqui para vocês hoje vocês já saibam, mas é importante enfatizar e reforçar, e pode ser que para alguns esclareçam e fique mais fácil de compreender o processo. Então, a metodologia do arco, ela é uma das partes de um artigo científico que se chama método ou metodologia. Então, primeiro, o que é um artigo científico? É um trabalho acadêmico, um trabalho científico que vai trazer resultados a partir de estudos. Estudos do quê? Pode ser estudo de uma doença, estudo de uma população, pode ser o estudo de um procedimento, de uma técnica. Então, isso vai ser estudado de forma científica, de forma séria, e vai se trazer o resumo desse estudo de acordo com o método científico. Então, o conhecimento produzido é aceito por uma comunidade de pesquisadores. Por isso que tem que ter um método, não é feito de qualquer forma, certo? Você vem com um certo resultado de um dado de um estudo, trazendo uma informação, vou perguntar para você, aonde você fez essa pesquisa? Qual é o teu público-alvo? Qual foi a forma de coleta de dados que você utilizou? Se você não souber responder, se for de forma inadequada, eles vão questionar os teus resultados e isso não tem validade científica. Então, por isso que é importante. Então, considere científico o artigo que foi submetido a exames por outros cientistas, que verificam as informações, os métodos e a precisão lógico-metodológica das conclusões ou resultados. Quando a gente publica um artigo num periódico, numa revista, num evento científico, a seriedade dessa revista ela é proporcional ao rigor que os avaliadores dos artigos que vão ser participantes daquela revista, aquele evento, é maior. Quanto mais rigorosos, mais difícil de se fazer a publicação, mais idônea é aquela revista, aquele periódico. Então, você conseguir publicar um artigo, vamos dizer lá num congresso internacional de tal assunto, lá vai ser aceitos os melhores. Então, o teu trabalho tem que ser muito bom. Então, por isso que é importante. Então, esses avaliadores, essa revisão de como que foi feito o trabalho. Às vezes, por mais que tudo isso aconteça, pode ser que dê errado, como tudo, né? Então, no começo desse mês, houve uma retratação por um grupo de pesquisadores com relação a um artigo científico que foi publicado na revista Lancet, que é uma das mais famosas na área da saúde, porque eles utilizaram uma metodologia inapropriada. Então, ali, por que cientistas tiveram que se retratar por estudos que negavam efeitos da cloroquina contra o coronavírus? Então, o periódico científico The Lancet anunciou na tarde de quinta-feira, dia 4 de junho desse ano, que um artigo publicado no dia 22 de maio, refutando, quer dizer, negando os benefícios da hidroxicloroquina e da cloroquina no tratamento para a Covid, foi retratado. Então, veja, essa revista é muito famosa. Quando autores trazem um estudo dizendo, fizemos um estudo utilizando a cloroquina e hidroxicloroquina com quase 100 mil pessoas no mundo inteiro e ela não funciona. O que a ciência começa a passar para nós? Não é para usar a cloroquina no tratamento do Covid, porque ela não funciona. Porque teve um estudo realizado de forma criteriosa, com um número de pessoas muito grandes, 100 mil pessoas é um número muito grande, pessoas do mundo inteiro, então esses dados são fidedignos. Então é isso que acontece. Por isso que a ciência vai dizendo, é para fazer isso, não é para fazer isso, certo? Só que esse artigo houve erro na sua metodologia.
Quando há erro na metodologia, isso vai repercutir nos resultados. Os resultados não são conclusivos e confiáveis. Então, a retratação do artigo é como um recall que a indústria faz quando tem algum problema com seus produtos. Ela recolhe, né? Então, existe um processo do artigo que é de correção. A correção é quando um dado foi digitado errado, uma tabela foi distorcida, alguma coisa assim, vai lá e corrige. Mas aqui não é o caso. Então, normalmente, os próprios autores que pedem para fazer essa correção e essa retratação. Então, após críticas de outros pesquisadores, o artigo da Lancet, que originalmente usou dados de 96 mil pacientes em 671 hospitais de 6 continentes, veja, com uma amostra dessa, gente, vai nos dar resultados bastante fidedignos. 3 de 6 autores afirmaram que solicitaram uma auditoria independente do trabalho da empresa, essa empresa aqui, Surgisphere Corporation, e de seu fundador e coautor da publicação. Essa empresa aqui, gente, às vezes empresas são contratadas, quando o estudo é muito grande, para coleta de dados. Então, o dono da empresa, ele participou da publicação porque ele realizou a coleta. E os cientistas fizeram a análise. Então, os dados coletados nos seus sistemas foram a base para o artigo. Então, os nossos revisores independentes, quer dizer, eles fizeram um estudo paralelo depois do lançamento do artigo, nos informaram que a empresa não transferiu o conjunto de dados completos, porque a empresa tinha um contrato de confidencialidade e ela não pôde passar. Então, ela omitiu dados que seriam importantes, que impactariam no resultado das pesquisas. Então, os revisores não foram capazes de conduzir uma revisão por pares independentes e privada e notificaram-nos de sua retirada do processo. Então, isso aconteceu recentemente. Tá? Mas vamos lá. Etapas da elaboração do artigo. Primeira coisa que a gente tem é que a gente chama de problema de pesquisa. E o que é um problema de pesquisa? Problema de pesquisa é algo que eu extraio de um processo de observação de uma realidade. Então, quando eu comecei a fazer pós-graduação e necessidade de fazer TCC, o aluno sempre diz assim, preciso de um problema, mas eu não tenho o problema. Então, o problema ele vem da observação de uma realidade social. Normalmente, numa realidade da qual eu estou inserida. Então, se eu venho da minha realidade, do meu trabalho, eu sou professora, quem que é a minha realidade? Os alunos. O que eu posso observar? Dificuldade de ensino-aprendizado. Tem conteúdos que é mais fácil, tem conteúdos que é mais difícil. Eu posso observar em vocês a motivação, se estão motivados, se não estão motivados. Eu posso observar, de repente, um fenômeno diferente, que eu tenho turmas que eu só tenho alunos acima de 30 anos, né? O que não é, na verdade não acontece, mas de repente poderia acontecer. Então, essa é a minha realidade. Eu tenho, sei lá, alunos, grande número de alunos que usam medicamentos psicotrópicos. Então, eu estou observando minha realidade. Essa realidade, ela precisa ser, às vezes, melhor entendida, melhor observada, compreendida e até mesmo, às vezes, modificada ou amenizada. Eu posso observar que existe muita violência doméstica com os meus alunos. Estou dando exemplos, porque é a minha realidade no momento estar como professora, né? Nem em sala de aula não estou, mas vamos imaginar. Outra observação da realidade, por exemplo, eu como enfermeira trabalhando na UTI. Eu vou ter uma observação, às vezes, motivação da equipe, alto índice de lesão por pressão, que mais que eu posso observar? Grande índice de infecção hospitalar, ou os meus funcionários, minha equipe está faltando muito, está ocorrendo muitos erros de prescrição pela equipe médica. Então, eu vou observar uma realidade e a partir isso vai me estimular a estudar aquele fenômeno, por que ele está acontecendo, se é assim em outros lugares, posso fazer estudo comparativo, né? Se eu melhorar isso, o que vai impactar na minha assistência.
Então, por isso que é importante essa observação. Então, quando a gente senta, eu tenho um trabalho acadêmico, eu estou na graduação, na pós-graduação, estou fazendo algo, vou precisar fazer um artigo, um TCC, eu preciso de horas complementares, preciso escrever um resumo, um artigo para um congresso, para um evento. Da onde que você parte? Você parte da observação daquilo que você vive normalmente, certo? Às vezes você entra em grupos de pesquisa, que alguém já observou, aquela pesquisa já está em andamento e você vai entrar no bonde andando, certo? Mas normalmente é isso que acontece. Então eu vou observar algo errado, algo que pode ser melhorado. Então eu vou colocar lá grau de motivação dos meus acadêmicos. Eles estão muito pouco motivados. Isso não é bom, porque vai impactar no processo de ensino-aprendizado. Então, algo está errado. Pode ser melhorado? Acho que pode, eu vou estudar, não sei, eu vou ver, né? Por que esse problema deveria ser melhorado? Porque eu quero alunos melhores, eu quero o processo de aprendizado mais fácil, eu quero profissionais mais críticos e reflexíveis. Quais seriam os benefícios de uma possível solução? Facilidade no aprendizado, motivação, agilidade, destreza, capacitação. E o que eu pretendo fazer? O que eu pretendo fazer? Não sei ainda. Vamos pensar. Outra situação pode ser que você observe algo que estava errado e foi arrumado. Posso observar assim, gente do céu, faz 15 anos que eu dou aula, eu nunca vi um curso tão motivado. Alunos tão motivados, aprendendo de forma rápida, estudando bastante. Eu vou estudar o que aconteceu aqui. Eu vim de outra instituição, estou recém-chegada, e eu quero observar, meu Deus, se isso está dando certo aqui, eu posso replicar isso em outros lugares, isso vai ser fantástico, né? Então, é importante eu contar essa história, eu vou lá, sei lá, investigar e tem todo um processo atrás disso. Nossa, vocês fizeram isso, então vamos publicar um artigo, porque outras escolas, outras instituições de ensino podem aplicar. Quais o benefício, isso é importante, qual a vantagem dos outros saberem, o que você pretende fazer. Então, veja, que eu tenho dois extremos, algo que está muito ruim e algo que está muito bom, tá? Então, quando algo está errado e que pode ser melhorado, se eu quiser propor uma solução, amenizar aquele processo, reduzir, ou simplesmente só compreender por que aquilo está ocorrendo, isso passa a ser o meu objetivo do meu artigo, do meu trabalho, do meu TCC. Ou, se eu observo que tudo está certo, e às vezes também tudo muito errado, fizeram uma tentativa de tudo muito errado, e eu quero relatar esse caso, é um relato de caso, a gente chama também relato de experiência. Relatar isso passa a ser o meu objetivo. Então, nós temos dois caminhos a seguir. Os dois são certos. O caminho que a ementa da disciplina propôs para nós seguirmos é esse caminho aqui chamado relato de caso, a partir de uma metodologia chamada metodologia do arco de Magalhães, ou simplesmente metodologia do arco, que é uma metodologia problematizadora. Na metodologia, nós observamos uma realidade, elencamos pontos-chave, estudamos sobre aquilo, pensamos em algo para amenizar, reduzir, diminuir aquela situação, arrumar um pouquinho aquela situação, e nós aplicamos. E depois nós contamos tudo isso que nós fizemos na forma de artigo. Isso é um relato de caso, um relato de experiência. Se alguém já escreveu sobre esse tema, se alguém já escreveu sobre isso, nós vamos procurar, e o nome disso é pesquisa bibliográfica. Então, não tem, gente, qualquer caminho que eu tomar aqui, caminho de propor solução, caminho de relatar o caso, não tem como eu escrever um artigo sem eu
me direcionar para o que já foi escrito sobre aquela situação, sobre aquilo. É difícil um tema que não tenha sido ainda escrito, a não ser que não existia antes. Então, vamos pegar sobre o Covid-19. Em 2019, quais eram os números de artigos escritos sobre o coronavírus? Sei lá, um número bem pequeno. 2020 vai ter bastante, né? Então, porque o assunto veio à tona. Então, não precisa eu lá descobrir a roda, não precisa eu ir lá e saber, tentar descobrir como é a estrutura do vírus. Alguém já fez isso e publicou. A estrutura do vírus é assim, assim, assim. Então, as coisas vão sendo acrescentadas. Então, nós precisamos da revisão bibliográfica, das referências que vêm de outros autores para embasar o nosso trabalho. Então, com relação à pesquisa, então coloquei só pesquisa 3 pontinhos, porque existem vários tipos de pesquisa. Pode ser uma pesquisa experimental, eu vou realizar um experimento. Pode ser uma pesquisa de campo, em que eu vou lá e vou observar. Pode ser uma pesquisa de campo que eu vou aplicar questionário. Pode ser só uma pesquisa bibliográfica. Então, eu não quero entrar muito nesse processo hoje, né? Então, para realizar uma pesquisa, seja de qual forma for, qual classificação ela tenha, a base é como eu vou buscar a solução para esse problema. Então, eu vou perguntar para o pessoal que está envolvido, vou aplicar questionário, vou fazer entrevista, vou fazer uma roda de conversa, ou não vou fazer nada disso, só vou ficar lá olhando, observando como é que eles reagem. Isso é uma forma de pesquisa. Na situação de relato de caso ou relato de experiência, que é a que a nossa metodologia preconiza, nós vamos tentar buscar a forma de contar esse caso. Como é que nós vamos verificar isso? Aqui na pesquisa também pode ser documental. Aqui no relato de caso também eu vou buscar documentos, registros. Eu vou entrevistar quem vivenciou aquela experiência para eu contar o relato de caso, ou eu mesmo vou relatar porque eu participei desse processo, né? Mas, tanto pesquisa como relato de casos, nós vamos querer ter como resultado o que os pesquisados, entrevistados disseram. O que me responderam no meu questionário? O que responderam no meu formulário? O que eu encontrei nos prontuários dos pacientes, nos registros pesquisados? Então, isso me dá dados que serão analisados e se transformarão em informação. O que as observações que eu fiz me indicam, me apontam? Então, isso aqui é comum dos dois. Então, nós temos lá o objetivo, a qual metodologia vamos usar, os instrumentos para essa metodologia. Instrumento é questionário, é formulário, é entrevista. Daí nós vamos ter então a resposta, que são os dados. Nós avaliamos esses dados, se transformam nos nossos resultados e nós temos uma conclusão, né? Então, nas etapas do processo de elaboração do artigo, no processo final, nós vamos contar qual que é a importância de ter estudado sobre aquele assunto, se isso se aplica a outros locais e outras realidades, qual a tua conclusão final. E, por fim, vem as referências bibliográficas que nós vamos apresentar, os livros, as dissertações, os sites, os artigos científicos que nós nos embasamos para fazer a nossa pesquisa. Então, isso aqui foi uma apresentação rápida e geral da estrutura e constituição de um artigo. Agora, vamos assim, trabalhar de forma mais específica alguns pontos da elaboração dos artigos. Então, a partir do meu problema de pesquisa, eu vou querer trabalhar com um certo tema. Então, eu vou, por exemplo, eu quero trabalhar com gerenciamentos de resíduos de saúde numa farmácia, tá? Ou numa unidade básica de saúde. Eu observei, pegar a unidade básica de saúde, comecei a trabalhar na unidade básica de saúde, que a equipe de enfermagem e
todos os profissionais envolvidos não estão fazendo o descarte adequado dos resíduos, certo? Então, eu observei. O que eu vou fazer agora? Eu vou nas referências bibliográficas, nos artigos, eu já sei isso. Qual que é a justificativa, qual que é a importância de eu trabalhar com esse tema? Porque o mau gerenciamento de resíduos vai impactar no meio ambiente e na saúde da população e principalmente na saúde dos profissionais daquela unidade básica. Mas eu vou pesquisar para justificar se é realmente importante eu estar trabalhando com aquilo, com aquele tema. A partir então disso, eu tenho o meu objetivo. Então, eu observei, eu verifico que o gerenciamento de resíduos não está adequado na unidade básica. É importante eu trabalhar com esse assunto, com esse tema, é importante. Qual vai ser o meu objetivo? Eu quero sensibilizar a equipe da unidade básica com relação ao gerenciamento correto de resíduos de saúde. Esse vai ser o meu objetivo, que a gente chama de objetivo geral. E o objetivo geral ele é composto sempre de um único verbo, certo? Então, você vai escolher um verbo que vai representar o teu objetivo. A partir do meu objetivo proposto, eu vou ter que estudar mais ainda, né? Então, outras pessoas já vivenciaram essa situação do gerenciamento não está sendo realizado de forma adequada. Às vezes o artigo é em hospital, às vezes é em farmácia, às vezes é em clínica, às vezes é na unidade básica. Quanto mais próximo eu achar o artigo daquilo que eu estou trabalhando, melhor da minha realidade. Então, se eu estou numa unidade básica, os artigos que falam de farmácia não me servem, não é que não me serve muito, mas eles estão em outra realidade. Mas podem me trazer bastantes informações. Então, eu vou para o referencial teórico, qual é a legislação, quais são as últimas portarias, houve alteração, qual que é a forma correta desse gerenciamento, quais os documentos que são necessários, como que elaboram um plano de gerenciamento. Então, eu tenho que ir para o referencial teórico. A partir daí, eu vou escolher a minha metodologia. Então, eu posso fazer uma metodologia que eu vou lá, só que a metodologia e o objetivo estão diretamente interligados. Se eu quiser saber se a minha equipe de saúde sabe como fazer o gerenciamento, daí o objetivo vai ser identificar o grau de entendimento da equipe sobre o gerenciamento. Daí, para essa metodologia, eu vou aplicar um formulário sobre gerenciamento que ele vai me responder. Eu vou avaliar se ele acerta ou se ele erra. Isso é um objetivo, isso é uma metodologia. Agora, o meu objetivo é sensibilizar a minha equipe de saúde com relação à importância. Pela minha observação, eu sei que todo mundo sabe, mas só não está fazendo meio que porque não quer. Então, a metodologia que eu escolhi é o ARCO, em que eu vou fazer toda a sequência do arco e vou aplicar uma hipótese de solução. E a partir daí geram seus resultados. Com os resultados eu analiso e vou ter uma conclusão. Se o meu objetivo era avaliar se minha equipe conhece sobre gerenciamento de resíduos de saúde, e lá no questionário tinha 10 questões, todo mundo acertou 2, 3, o que é meu resultado? Que a minha equipe não conhece nada sobre gerenciamento. Agora, se eu tinha outro objetivo, eu queria sensibilizar, eu fui lá, elaborei roda de conversa, eu elaborei palestra, eu elaborei dinâmicas de grupo, então os meus resultados serão esses, né? E eu vou ter minhas considerações finais. No caso da metodologia do Arco de Magalhães, os nossos resultados serão o nosso relato da experiência. Nós elencamos o problema, gerenciamento de resíduos de saúde inadequado. Justificamos, é importante porque tem impacto no meio ambiente, na qualidade do solo e da água, na segurança profissional e para a população. Qual é o objetivo? Sensibilizar a equipe de saúde
da unidade básica tal de saúde para o gerenciamento adequado, por meio da metodologia do arco, onde nós identificamos o problema, elencamos os pontos-chave, fizemos a teorização, daí nós aplicamos uma hipótese. A hipótese seria que nós iríamos realizar 4 encontros com os profissionais, com dinâmicas, esclarecimentos, etc., sobre gerenciamento. A partir daí eu tenho um resultado, se eles participaram, se não participaram, se melhorou, se não melhorou, tem que ter uma forma de avaliar isso. Temos as considerações finais. Temos que sempre referenciar e chegamos aonde nós queríamos, né, na reta final. Então, o artigo, gente, ele é composto por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Elementos pré-textuais é o cabeçalho, título, os autores e um breve currículo sobre os autores. Os elementos textuais, resumo, alguns artigos trazem o abstract, outros não, descritor ou palavras-chave e o texto do artigo. No texto do artigo, a gente tem sempre introdução, desenvolvimento referencial teórico, talvez, às vezes, nem sempre. Metodologia, também chamada de materiais e métodos, sempre tem. Resultado e discussão, sempre tem, às vezes junto, às vezes separado. E conclusão, sempre tem. Os elementos pós-textuais, referências, sempre tem. Anexos e apêndice, talvez, né? Então, vamos lá. Elementos pré-textuais e o resumo do artigo. Então, aqui nós temos um exemplo, que nós temos ali em cima. Primeiro, essa parte superior, essa abinha aqui que está escrito relato de experiências, é como se fosse o cabeçalho. Tem alguns que trazem o logo da revista, o logo do evento, vem ali Simpósio Internacional de Enfermagem em Madrid, não sei aonde, né? Então, embaixo já vem o título. O título não pode ser muito extenso, ele tem que ser conciso, com o mínimo de explicação possível, certo? Normalmente a gente extrai o título a partir do objetivo geral. Então, o objetivo geral, ele nos mostra o nosso título, não queira enfeitar muito. E como eu comentei, quando se utiliza o arco de Magalhães, sempre vem assim, ó, relato de experiência, estudo de caso, relato de caso. Porque a aplicação do método é o seu relato de caso. Embaixo do título vem os autores. Normalmente tem esse número pequenininho em cima e embaixo dos autores o breve currículo. Então, vamos pegar aqui a Daiane, número 2. Ela é mestre em enfermagem e aqui se eu quiser conversar com ela. Normalmente o último ou os últimos são os orientadores. A Marilúcia aqui é doutora em enfermagem, ela é docente da Universidade Federal do Paraná. Em seguida, vem o resumo e os descritores. Então, o resumo de um artigo, gente, é uma apresentação rápida, concisa de todo o texto, destacando os aspectos de maior relevância. Sempre ele vem na língua portuguesa, sempre antes do texto. Ele é formado num parágrafo único. O espaço entre as linhas é simples e não tem recuo, não tem margem. Nunca se utiliza citação no resumo e sempre dar preferência na terceira pessoa do singular. Nunca colocar assim, nós realizamos. Ou pode ser na primeira do plural, falar assim, realizamos tal coisa, tá? E depois do resumo, sempre vem palavras-chave ou descritor, no mínimo 2 e no máximo 5. Isso aqui é preconizado. As palavras-chave do descritor são aquelas palavras que as pessoas vão digitar nos sites de busca para tentar achar artigos sobre aquele tema. Então, no caso aqui, os descritores foi metodologia, coleta de dados, pesquisa e enfermagem. Veja que são palavras importantes do título. Título, aplicação do método ARCO, da problematização na coleta de dados em pesquisa de enfermagem, relato de experiência. Então, são dados concisos, tá? Outro exemplo aqui, ó, aqui em cima, temos o nome da revista, o número, aqui, Investigação Qualitativa em Saúde.
Depois nós temos o título, cabeçalho aqui em cima. Título: Educação e Cuidado de Saúde por meio do arco de Magalhães na pediatria clínica. Aqui não está estudo de caso, relato de experiência, mas poderia estar. Os autores embaixo e sua descrição. E já começa o resumo, né? Descritores ou palavras-chave. Gente, ensinando de forma bem prática vocês fazerem um resumo. Um resumo, ele tem essas 5 etapas aqui. Bem simples. Um resumo, em média, ele tem 250 palavras a 300 palavras. Então, ali, na primeira frase, você vai descrever sobre o tema, caso o teu título não explicitou realmente sobre o que você vai falar. Então, por exemplo, aqui, esse artigo, ele fala assim: educação e cuidado de saúde por meio do arco de Magalhães na pediatria clínica. Mas não falou na pediatria, na neuro, na gastro, o que foi o problema. Então, na primeira linha, ali na primeira frase do resumo, ele vai contextualizar o leitor no tempo e no espaço sobre o que ele está falando. Então, apresentamos a experiência exitosa, quer dizer, com êxito, de assistência à criança com doença celíaca, para mostrar a relevância do trabalhar em pediatria, utilizando a metodologia da problematização e o processo de enfermagem. Então, veja que já contextualizou, é criança celíaca, certo? O segundo é o objetivo do trabalho. Então, vem bem assim, curto e grosso, o objetivo do trabalho foi tal coisa. Terceira frase, métodos utilizados. Aqui você vai contar qual o método, com quem foi, onde foi, de forma bem rápida. Vai apresentar ou apontar o principal resultado e daí vem uma frase de conclusão, né? Então, seguindo aqui, ó. Segunda frase, objetivo do trabalho: mediar assistência de enfermagem ao paciente celíaco pediátrico de maneira sistematizada durante o processo de ensino-aprendizagem do interno no curso de enfermagem. Objetivo geral, ponto. Um verbo só, mediar assistência. Terceiro, começa a explicar a minha metodologia, com quem foi, onde foi, como foi, tá? Com quem foi? Criança, uma criança de 19 meses, em investigação diagnóstica para doença celíaca, e essa criança foi internada com complicação gastrointestinal e um comportamento infantil alterado. Seguiu-se todas as etapas da metodologia de problematização do arco de Magalhães. E ainda construíram planos de cuidados para essa criança, com intervenção de enfermagem, que promovendo educação, saúde e alteração do comportamento da criança. Para elencar os processos de intervenção da enfermagem, foi usado uma metodologia da SAI, que é a Nanda Nick Nock, que vai trazer os diagnósticos de enfermagem e as intervenções. Então, eles estão trazendo aqui. E a última etapa que concluiu. Vem as palavras-chave, e nesse caso, a revista pediu para fazer um abstract. Abstract é a repetição do resumo em outra língua, numa língua estrangeira. Normalmente é o inglês, pode ser espanhol, francês, alemão, depende da revista. Tá? Então, na parte do artigo, temos então título, autores, descrição dos autores, resumo, palavras-chave e abstract. Daí começa a parte textual da introdução. A introdução, ela traz uma contextualização um pouquinho mais abrangente que o resumo, né, do tema, justificando por que está trabalhando com aquele tema. Às vezes, o que é uma justificativa? Ah, tem muitas pessoas com aquela doença causa muita morte, aquela situação causa muito sofrimento, aquela situação causa muito gasto para o SUS. Então, justificar por que você está trabalhando com aquilo. E no final, o último parágrafo de uma introdução de um artigo, sempre vem o seu objetivo geral. Então, o objetivo geral você vai encontrar no resumo ou no último, no finalzinho da introdução do artigo. Gente, isso que eu estou falando é a maneira geral. Sempre tem coisas diferentes. Nada impede do autor começar a sua introdução com o seu objetivo, mas não é o comum, tá? Então, exemplo, dando continuidade a esse artigo aqui. Eles fizeram a introdução lá. De acordo com a literatura, a doença celíaca acomete de 0 a 3 a 1% da população e é frequente em mulher. Está descrevendo a doença celíaca.
Ela é uma enteropatia que é induzida pelo glúten, que acomete todo mundo, não indivíduos geneticamente predispostos, e temos má absorção, diarreia, dor abdominal, perda de peso e flatulência. O tratamento da doença consiste na total e definitiva exclusão do glúten da dieta. Então, o que ele está fazendo ali? Contextualizando o tema. Está contando para nós o que é essa doença, em quem que ela é mais prevalente, como é que ela se desenvolve, né? Daí ele está contextualizando ali e justificando o seu trabalho. Então, para evitar essas crises diarreicas, essa distensão abdominal que dói, déficit de crescimento, é preciso envolvimento dos profissionais de saúde e familiar para que as atividades de prevenção, educação e saúde possam ser eficientes para o sucesso do tratamento, recuperação e reabilitação da criança. Nesse sentido, o ponto essencial de intervenção para os celíacos caracteriza-se pelo processo de ensino-aprendizagem de saúde, no qual envolve adequação dos parâmetros nutricionais e mudança de estilo de vida. Então, o ensino-aprendizado é obrigatoriamente iniciado logo após a confirmação do diagnóstico. O autor está contando sobre a doença celíaca, como é que ela é melhor controlada e tratada, e está justificando a importância do seu tema. Então, o ambiente hospitalar, ele vem ali e continua justificando. Daí, aqui no último parágrafo, objetivo geral. Traçamos como objetivo mediar a assistência de enfermagem ao paciente celíaco pediátrico de maneira sistematizada durante o processo de ensino-aprendizado do interno no curso de enfermagem. Então, isso é uma introdução. Tá? Depois da introdução, algumas revistas pedem para fazer uma revisão bibliográfica do tema, o referencial teórico ou desenvolvimento. Porém, isso está cada vez caindo mais em desuso, porque os artigos tendem a cada vez mais ser menos compridos, menos extensos. Então, antigamente um artigo era 12, 15 páginas, hoje está 5, 6 e a tendência é reduzir cada vez mais. Então, essa parte de falar mais sobre a doença, mais sobre o tratamento, ela meio caiu fora, mas tem alguns organizadores de evento, organizadores de revista que pedem um referencial teórico, um desenvolvimento sobre o tema a ser abordado. Introdução, desenvolvimento ou referencial teórico, às vezes tem, às vezes não. Introdução sempre tem, daí nós vamos para a metodologia, materiais e métodos. Nós vamos agora classificar que tipo de pesquisa é, onde ela ocorreu, quando, por quanto tempo, com quem, quantos participaram, como foi realizado, qual foi o instrumento utilizado e se ela apresenta os aspectos éticos mínimos necessários para uma pesquisa. Primeiro aqui, a classificação da pesquisa ela tem várias classificações. Eu não vou entrar hoje nas classificações, eu tenho uma aula só para essa parte, certo? No caso da metodologia do arco, ela é sempre uma pesquisa qualitativa, tá? Onde pode ser no hospital, pode ser na rua, pode ser no mercado, pode ser, eu vou definir aonde. Quando, né, quem participou é criança, é a mãe da criança, são profissionais da saúde, é um idoso, né? Como é que eu coletei essas informações? Fiz entrevista, fiz questionário, apliquei alguma metodologia específica. E se ela apresenta aspectos éticos. O que é o aspecto ético? Todo trabalho de pesquisa que envolve seres humanos precisa o projeto do trabalho, sendo ele um artigo em qualquer nível de graduação, especialização, mestrado, pós-doc, ele precisa ser submetido a uma avaliação que a gente chama de avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa. Esse Comitê de Ética em Pesquisa vai avaliar o teu trabalho e vai verificar se ele compromete algum aspecto de privacidade, algum aspecto de segurança relacionado aos participantes da pesquisa. Isso é muito importante quando vão fazer experimentos de vacina, de novos medicamentos, de novas técnicas. Então, é por isso que existem esses comitês. Porém, mesmo que você faça uma pesquisa que só vai aplicar um questionário, um formulário, fazer uma entrevista, ela também é necessária. Então, todos os projetos de pesquisa
são submetidos a esses comitês de éticas. Normalmente as instituições de ensino têm esse comitê. Há uma avaliação de uma equipe, e daí sai um número de protocolo se a sua pesquisa foi aprovada ou não. Às vezes ela pode não ser aprovada, às vezes ela é aprovada com ressalva, para você fazer algumas mudanças e adequações, e às vezes ela é aceita, que a gente chama assim de cara. Também, todos os participantes da pesquisa, eles precisam assinar um termo que eles estão aceitando participar dessa pesquisa, que a gente chama de termo de consentimento livre e esclarecido. Então, esse termo de consentimento sempre é feito em 2 vias, assinada pelo participante, uma fica com o participante e a outra via fica com o pesquisador. Então, todos os artigos sérios em revistas de nível, elas vão solicitar: se quer submeter o seu artigo à minha revista, me manda o protocolo do comitê de ética e me manda o termo de consentimento que você elaborou para aplicar nos seus participantes, tá? Então, a metodologia, ela vai perguntar, você vai ter que dizer qual a classificação da tua pesquisa, qual foi o método utilizado, onde realizou, quando, com quem, quantos, como foi feita essa coleta e se ela apresenta os aspectos éticos. Então, para exemplificar, eu trouxe aqui um pedaço de um outro artigo, não é aquele que a gente está vendo até agora, que ele traz melhor a metodologia. Então, metodologia. Trata-se de um relato de experiência, é uma forma de classificação da metodologia, com o uso do arco de Marguerês, com metodologia do arco, em uma pesquisa qualitativa. Então, essa é a classificação da pesquisa. Não se atentem muito hoje à classificação, que não é o meu foco. O método é o arco de Marguerês, aonde que ela foi desenvolvida no Hospital Psiquiátrico de Internação Integral da Rede Pública Estadual do Paraná. Quando, em 2008, às vezes vem o mês, aqui não tem os meses, de tal a tal. Quem participou? Daqui do lado direito. Os dados foram coletados com trabalhadores da instituição, totalizando 32. Então, essa foi a minha amostra, minha população estudada. Como? Foi feito encontros e aplicação das etapas do arco. O último parágrafo aqui embaixo, ele traz os aspectos éticos. Então, os aspectos éticos foram garantidos por meio do consentimento formal do hospital. O hospital me deixou participar. A gente sempre tem também que pedir autorização para o local onde será realizada a coleta. Nós apresentamos o termo de consentimento livre esclarecido e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Paraná, e tem ali o número, aquele número é o número do protocolo. Então, os artigos vão trazer dentro da metodologia mais ou menos isso, tá? Tem bastante variação. Aqui no método que nós estamos vendo do artigo, lá da criança celíaca, ele trouxe assim: nesse estudo apresentaremos uma exitosa experiência com a utilização do arco. Então, a metodologia é o arco, que é uma metodologia ativa de problematização na assistência da enfermagem. Com quem? Foi com uma criança com doença celíaca, de um hospital do Distrito Federal, e usou, o instrumento dela, taxonomia Nanda-Nick-Nock. Então, ele trouxe isso. Nesse artigo específico, ele optou, porque o artigo é um relato de caso com o arco de Marguerês, de trazer, ele vai trazendo a metodologia do arco e já trazendo os resultados. Tem artigos que aqui na parte da metodologia explica tudo o que é a metodologia do arco, todas as suas etapas, e depois traz os resultados. Então, ele já traz aqui análise de resultado e discussão, a etapa 1 da metodologia, observação da realidade. Então, o que eles observaram lá? Internou uma criança e eles acharam estranho o comportamento da criança e o comportamento da mãe. Então, eles começaram a achar aquilo estranho e começaram, então, a se perguntar. Então, observaram, aqui tem a descrição lá do caso da criança, tá? Pontos chaves, eles começaram a se questionar.
O que está acontecendo com essa criança? O que está acontecendo com essa mãe? Por que essa mãe está cuidando dessa criança dessa forma? Na verdade, a mãe estava tratando mal a criança, né? Então, isso foi elencado os pontos-chave, daí foram para a teoria. A criança era danada, era birrenta, tá? Mas eles vão estudar o que é uma birra. O que leva uma criança a estar birrenta? Então, isso que é importante na teorização. Todo mundo sabe o que é uma criança birrenta, mas as partes emocionais, psicológicas, fisiopatológicas, a gente tem que ler, né? Então, eles foram lá e fizeram a teorização. Daí, eles encontraram uma hipótese de solução. Então, o que nós vamos fazer nessa situação? Talvez o que ele iria amenizar o caso, melhorar, seria uma aplicação da SAI, da Sistematização da Assistência da Enfermagem, que é o método de trabalho da enfermagem. Porém, o método ele é longo, complexo e às vezes a gente não consegue fazer em todos os pacientes. E dentro da SAI existe o processo de enfermagem. O processo de enfermagem consiste na etapa de anamnese, exame físico, encontrar os diagnósticos de enfermagem, os problemas no caso da criança, procurar arrumar esses problemas, intervir, amenizar, melhorar e aplicar. Então, eles fizeram isso com a criança, aplicaram o que a gente chama de processo de enfermagem. Então, fizeram a implementação, estudaram e aplicaram. E daí tem os resultados, né? Então, tem a conclusão deles, que concluíram que foi uma experiência bastante interessante, que ao realizar as intervenções propostas, foi uma estratégia boa, poderia não ser, tá? Poderia eles ter colocado assim, ó, a gente fez tudo isso e nada adiantou e nada mudou. Não é errado, eles fizeram, né? E trouxeram a conclusão deles, então. E por fim, nós temos as referências. As referências, gente, também muda a forma de apresentação das referências de cada periódico, cada evento, cada instituição. Porém, elas sempre são de ordem alfabética, isso não muda, tá? Sempre em ordem alfabética, certo? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. E como atividade de fórum, eu propus que vocês fizessem a leitura de um artigo que está anexado aí na atividade de vocês, e a partir dessa leitura vocês identificassem dentro do artigo alguns itens do artigo, como objetivo, justificativa, metodologia, onde foi realizado, como, com quem, e se apresenta aspectos éticos, tá? Então é isso, a gente espera ter colaborado um pouquinho. E no próximo semestre a gente vai trabalhar mais com essa parte da construção de um artigo científico, ok? Obrigada.